Gente, com temperaturas em níveis recordes, o ano de 2023 foi confirmado o mais quente já registrado. Isso segundo o relatório do Observatório Europeu Copérnicos, divulgado hoje. Cientistas que já vinham alertando que isso aconteceria. Pela primeira vez, todos os dias dentro de um ano ficaram 1 grau Celsius acima do nível pré-industrial de 1850 a 1900, sendo que na metade de 2023 os termômetros chegaram a ultrapassar 1,5 graus Celsius e em 2 dias de novembro ficaram 2 graus mais quentes, Carol. Foram as temperaturas mais altas nos últimos 100 mil anos. 100 mil, não é 100 anos não, 100 mil anos. Onde que a gente vai chegar? E aí a gente pergunta, né, Eric? A culpa é de quem? A culpa é nossa, né? Tá comprovado aqui, né? A gente até leu aqui que na época do período ali da Revolução Industrial, digamos assim também, né? Teve esse aquecimento. Tudo por causa do homem tendo ali um contato com o meio ambiente e com a natureza e fazendo essa mudança climática, né, Carol? E agora a gente tendo um alerta para conscientização sobre essa questão do clima que a gente não teve muito nos últimos anos, né, Eric? Sim. E nem, gente, eu acho que por uma falta de conhecimento também, né? É normal que a gente vá evoluindo, tendo cada vez mais informação, mais conhecimento, mas assim, a gente precisa pensar e pensar já, porque quando a gente fala em aumento de 1 grau, 1,5, 2 graus, fica parecendo que é pouco. Mas isso, na verdade, impacta de maneira muito forte todas as questões, né? A gente fala aí, por exemplo, derretimento das calotas polares, das geleiras, e tudo está minimamente interligado quando a gente fala de meio ambiente. Porque a gente, igual você falou, se a gente falar 1 grau para cima ou para baixo, para o ser humano talvez não vai ter tanta diferença na nossa sensação térmica. Mas para a vida, né, do ecossistema, as plantas, né, tem planta que não consegue sobreviver se aumentar demais ou diminuir demais a temperatura, vai mudar todo um ecossistema, né, Carol? Os próprios animais. Vamos pensar aqui, jogar aqui para pertinho da gente, por exemplo, essa onda de calor que Belo Horizonte teve, que a gente registrou, inclusive, a temperatura mais alta da história da cidade, os peixes morrendo na Lagoa da Pampulha. Verdade. Né? Então, a gente aqui teve, do nosso lado, exatamente. no nosso quintal. Então, quer dizer, faz diferença e a gente sentiu na pele esse calor. Porque, quando a gente fala desse aumento, é na média, né? Então, quer dizer, a gente teve aí nas ondas de calor dias em que a temperatura estava 5, 4 graus acima do normal para aquele período. Foi o que o Eric falou, a gente não estava nem no verão aqui na capital mineira e a gente sentiu um calor que eu nunca tinha sentido antes em BH. Eu já tinha sentido em outras regiões, a exemplo do sertão da Bahia. Sim. Mas lá muito quente. Então, quer dizer, não era uma temperatura normal pra gente aqui na capital mineira. E sim, foram dias de muita, eu falo a palavra assim, até agonia. Sim. Porque a gente não tinha refresco, a gente teve problema, por exemplo, na distribuição de água. Porque o consumo de água estava tão grande que a Copasa não estava dando conta de entregar água para as regiões mais periféricas, para as cidades mais longe ali do abastecimento. Então, quer dizer, se a gente pensar, isso impacta em tudo, né? E a gente precisa ficar atento. Eu torço para que a gente tenha uma nova geração, sabe, Eric? Com uma mentalidade mais voltada para esse cuidado. Sim. Porque muitas vezes a gente até sabe o que a gente precisa fazer para cuidar melhor do meio ambiente, mas por uma questão cultural, de costume mesmo, não fomos criados fazendo aquilo, ou com aquela, né, dimensão da importância de ter pequenas atitudes, a gente acaba deixando de lado. Sim, então a gente faz, muitas vezes, até com um esforço, mas tomara que para as próximas gerações a gente tenha crianças e jovens fazendo isso como uma coisa cotidiana, sem precisar ficar, nossa, eu preciso fazer isso, meu Deus, não fiz, deixei de fazer. Que seja uma coisa natural, né? Porque aí talvez a gente consiga, pelo menos, não sei se reverter, mas equilibrar um pouquinho esses impactos que a gente tem no meio ambiente. Eu acredito muito nisso, Carol, até porque essa nova geração, elas têm muito mais acesso à informação, né? Eles têm esse domínio da tecnologia, o uso da internet. Então, assim, se fizer o bom uso, com certeza eles vão crescer com essa conscientização. As escolas também, as famílias também, a gente conversar mais sobre isso também em casa, né? Para dar essa importância. E agora parece, Carol, que esses pesquisadores, eles falam que vai tornar, como se diz, mais comum no nosso dia a dia essas catástrofes, né? Quando é frio demais, quando é calor demais, quando chove muito. Então isso aí já vai ficar mais presente no nosso dia a dia, infelizmente. Se a gente continuar agindo como a gente age, sem se preocupar tanto, né, ou sem atitudes mesmo que possam fazer uma transformação, vai ficar cada dia pior. Não queremos isso, então por isso que eu torço aí por essa educação, para que a gente tenha pelo menos uma juventude, uma nova geração mais consciente do que a nossa e que a gente, mesmo que no esforço, continuemos aí fazendo a nossa parte para ajudar o meio ambiente.